Feira, dia 25 de junho de 2018. Pergunto aos colegas se há algum registro a ser feito. Senhora presidente, eu tenho uns registros para fazer. Excelência. Peço licença. O primeiro é para felicitar aqui a publicação, o lançamento da obra do ministro Augusto César Leite, o Tribunal Superior do Trabalho, agora neste dia 25 de junho. 25 de junho, segunda-feira? É hoje. É hoje que É hoje, é 25? É. Então é hoje mesmo, né? É. Então hoje que é a data. Sim. Hoje, às 18h30, lá no TST, o ministro Augusto César Leite está lançando o seu livro, o Princípios do Direito do Trabalho, sob a perspectiva dos direitos humanos. Nunca uma obra foi tão adequada ao momento. Então, queremos felicitar Sua Excelência pelo lançamento da obra. O outro registro, o nosso querido amigo, professor e magistrado do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, doutor Fernando Armando Ribeiro, que é também um magistrado poeta. Dia 28 agora de junho, na Academia Mineira de Letras, ele estará proferindo uma palestra Direito e Literatura, uma relação necessária. Eu já tive a oportunidade não só de ver os poemas do Dr. Fernando Armando, como também suas palestras sobre Direito e Literatura, que é um tema que ele versa muito, de altíssimo nível e qualidade. Imperdível. Será dia 28 de junho, quinta-feira, às 19h30, na Academia Mineira de Letras, ali na Rua da Bahia, para cima um pouquinho da Faculdade de Direito da UFMG. E, por fim, senhora presidente, eu gostaria de registrar também, felicitar a palestra que nós tivemos aqui, monumental, do professor da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito de Coimbra, professor João Leal Amado, que fez uma panorâmica de todas as reformas trabalhistas a partir da Europa, que começaram nos anos 80 até a presente data, né? De uma forma assim extremamente técnica, sem assim nenhum viés ideológico, sem adjetivações, assim extremamente técnica, principiológica, marcando as diferenças de concepção, né? Que ele chamou de um direito que ele prefere tecnicamente denominar de direito do mercado de trabalho, e contra uma visão do direito do trabalho, né? Fazendo uma comparação entre os dois, um que privilegia a questão do desempenho, da eficiência econômica da empresa, porque entende que isso vai gerar mais emprego, e um corte mais tradicional, que foca mais não na proteção da empresa, mas na proteção mais da parte assimetricamente mais fraca na relação. Então, ele fez uma panorâmica excelente, ressaltou também um fato que, pelo menos eu não tinha, uma coisa assim até um pouco prosaica, né? Mas eu realmente não tinha tentado. Mas ele, lendo a Constituição brasileira a respeito da negociação coletiva, ele também é um entusiasta da negociação coletiva, mas ele fez uma observação muito interessante, dizendo que a negociação coletiva, no direito brasileiro, no artigo 7º, está estampado como direito do trabalhador. Então, negociação coletiva não é propriamente um direito da empresa, é um direito do trabalhador. Então, uma negociação coletiva que, eventualmente, seja prejudicial ao trabalhador,
vira um certo contrassenso constitucional na dogmática constitucional brasileira, porque a negociação é elencada como direito do trabalhador. Uma visão assim simples, né, mas interessante, que eu não tinha ainda. Não fala muito isso aqui nesse debate, a gente não ouve. Então, achei interessante um olhar assim estrangeiro ele fez também uma comparação entre as reformas portuguesas, que começaram já em 2009, né, e até a nossa aqui, 2017. Então, eu queria felicitar o professor João Leal por essa brilhante palestra aqui na escola. Serão efetuados os registros e expedidos ofícios às autoridades, aos colegas que foram mencionados, com adesão de todos nós. Inclusive o Ministério Público. Do Ministério Público também. Agora, essa questão de ser o direito do trabalhador é porque ele não viu que a própria Constituição consagra como direito do trabalhador a prescrição quinquenal e bienal também. O contrassenso já está dentro da própria Carta Constitucional. A resposta do Supremo vai ser fácil. Vai ser fácil, porque quando registra o direito do trabalhador e coloca lá a prescrição, esse questionamento nós já fizemos quando a Constituição foi lançada. Prescrição, direito do trabalhador? Como assim? Mas tem uma solução técnica para isso. Deixa eu lembrar qual que é. Hora que lembrar, você fala para a gente. Vou lembrar. Lembre e me fala, porque é interessante, a perspectiva dele é interessantíssima. Vamos fazer, então, agora, cumprimentando os advogados, boa tarde a todos. Vamos fazer o pregão dos processos com inscrição para sustentação oral, observada a ordem regimental. Por favor, Jacélia. Lembrei, porque já tem algumas propostas de reduzir a prescrição. De reduzir. O primeiro processo é da sessão do doutor Emerson, sustentação oral à distância de Juiz de Fora. O processo é o 16 da sessão doutor Emerson, 11.299/2017, procedência terceira vara do trabalho de Juiz de Fora. Doutor Emerson, relator. Doutor Zé Eduardo é o segundo votante. Doutora Maria Cecília, terceira votante. Inscrita a doutora Paula Carrara da Silva, pela reclamada. Doutora Paula, a senhora nos ouve? Sim, perfeitamente. Então, ao relator, para a leitura da conclusão do seu voto, logo em seguida eu dou a palavra à senhora, doutora. 11.299. Presidente, indo direto à conclusão, processo longo, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante, primeira reclamada, MR Logística S.A., e segunda, Bradesco S.A., Saúde S.A., reclamadas. E no mérito, nego-lhes provimento. É meu voto. Doutora, conseguiu ouvir a conclusão do voto? Sim, Excelência, perfeitamente. Sim. Então, a senhora tem a palavra. Ok. Doutos desembargadores integrantes dessa mesa julgadora, aos quais eu cumprimento através da doutora desembargadora presidente, doutor desembargador relator, ilustre representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados presentes, uma boa tarde. Eu venho sustentar as razões recursais da MRS Logística, recorrente e primeira reclamada nestes autos, e peço a atenção de Vossas Excelências para o fato de que, nesse caso, não se discute o cancelamento do plano de saúde. Em nenhum momento o reclamante alegou que o plano de saúde teria sido cancelado pela reclamada MRS, ex-empregadora do mesmo. Ele apenas formulou um pedido de declaração do seu direito à manutenção no plano de saúde nos termos do artigo 31 da Lei 9656. Sendo assim, Excelências, resta claro que a MRS Logística vem cumprindo com o seu dever de empregadora, em caso ex-empregadora. E, além disso, a prova juntada aos autos, o laudo pericial juntado como prova emprestada, as folhas 474 até 490, deu conta de que a MRS ela não possui gerência na estipulação do preço das mensalidades do plano de saúde, sendo certo, portanto, que ela não descumpriu com a sua obrigação de manter o plano de saúde e que a mesma não tem gerência sobre a estipulação dos valores. Data máxima eu venho requerer a revisão da proposta de voto do doutor desembargador relator para se declarar, né, a
a improcedência da ação em face da MRS Logística. Mas caso Vossas Excelências não entendam dessa forma e passando a questão exatamente da estipulação dos valores, em caso, a respeitável sentença também merece reforma, na medida em que o laudo, também utilizado como prova emprestada, ele deu conta de que o reclamante ele foi cientificado, assim como todos os empregados da MRS que vêm ser desligados, sobretudo aqueles que se desligam já aposentados, ele foi cientificado das condições de custeio do plano de saúde quando do seu desligamento, né? E essa cientificação ela foi provada através da juntada do documento de folhas 391 e 392, que consiste no termo de solicitação de permanência. Então, quando o reclamante foi desligado da empresa, ele tinha plena ciência das condições de custeio do plano de saúde a partir do momento em que o mesmo foi desligado. Não obstante isso, não resta dúvida de que as condições estabelecidas no plano de saúde, elas estavam em consonância com o artigo 15 da Lei do Plano de Saúde, Lei 9656, e ao decidir pela inaplicabilidade dos reajustes efetuados, data máxima vênia, o juízo de piso, ele proferiu decisão ao arrepio da exceção que está contida na parte final do artigo 15, que se refere ao artigo 35E da mesma lei. E da mesma forma, o douto juízo sentenciante se ouvidou para o que dispõe o artigo 27 da Resolução Normativa 279 de 2011 da ANS, que entrou em vigor em julho de 2012 e que permitiu a alteração da forma de custeio dos planos de saúde coletivos empresariais, autorizando que os reajustes pudessem ser efetuados tendo em vista a faixa etária, desde que os contratos sofressem alteração até o aniversário contratual ou até 12 meses dos contratos que tiveram início com a vigência da lei. E no caso dos autos, a apólice 8299, também acostada aos autos, ela foi ajustada, ela foi alterada, ajustada à normativa da Resolução Normativa 27, antes do aniversário do plano e dentro do prazo fixado. O laudo utilizado como prova emprestada, ele também deu conta, o que se encontra em resposta ao quesito número 10, de que a apólice ela foi adaptada em 1º de agosto de 2012. Então, nesse sentido, é certo que quando o reclamante foi desligado em 2016, essas regras já estavam valendo, não havendo que se falar, portanto, em alteração lesiva. Além disso, excelências, não há que se falar em alteração lesiva também, ou em qualquer violação ao artigo 468 da CLT, porque a adaptação à resolução normativa da ANS ela foi efetuada tempestivamente e o reclamante, portanto, tinha conhecimento delas quando do seu desligamento, quase 6 anos após a modificação das condições de reajuste, razão pela qual a MRS vem requerer a revisão da proposta de voto renovada vênia para que os pedidos do reclamante sejam julgados improcedentes, em observância ao princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da decisão de origem, que a mesma seja reformada apenas para fixar como termo inicial da indenização fixada, que consiste na restituição dos valores pagos a maior, que o termo inicial para essa indenização seja a data em que efetivamente houve o primeiro reajuste por faixa etária após o desligamento do reclamante, para que se evite o enriquecimento ilícito do obreiro. É o que se requer, excelências. Esclarecidos, muito obrigada. Doutora, algum esclarecimento, doutora Emerson? Essa matéria foi toda ela enfrentada no voto, a parte vai ter acesso, senhor presidente, então eu mantenho apenas o voto. Segundo votante, doutor desembargador José Eduardo. Também. Relator.
Eu, igualmente, doutora, essa constatação de que não houve supressão do plano, mas mera alteração do valor da mensalidade é enfrentada no voto. Então, a premissa aqui para manter a sentença não é no sentido de supressão do plano, mas sim de aumento da mensalidade em função da faixa etária. Os argumentos estão todos aqui formulados e eu peço vênia à sustentação oral para votar com o relator. Então, o voto do relator prevalece à unanimidade. Próximo, por favor. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora. Mantendo ainda na sessão do doutor Emerson, o processo é o número 19 da pauta, 11.799/2017, procedência vara de Ubá. Inscrito doutor Eliezer, da sala do doutor Emerson ainda. Isso. Concluído, doutor Emerson. Inscrito doutor Eliezer de Oliveira Matos Júnior pelo reclamante. É o 19 da pauta. Advogado, doutor Eliezer. Isso já está no horário, né? A conclusão é pequena. Você pode fazer a leitura? Banco do Brasil. Senhor presidente, estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito, negando-lhe provimento. Então, ausente o advogado, eu passo a palavra ao segundo votante, desembargador José Eduardo. De acordo. Eu também estou de acordo, então prevalece como acordam o voto lido pelo desembargador relator, a unanimidade. Está em pé? Doutor Eliezer? Não. Não. Bom. Então, o próximo processo é o número 15 da pauta, 11.180/2016, procedência 48ª Vara de Belo Horizonte. É inscrito o doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho pela reclamada. É o 15 da pauta. Ao relator, para a conclusão do voto, por favor. Aguardando a abrir, senhora. Casa Mineira, né? Rafael Casa Mineira. Casa Mineira. Discussão de vínculo de emprego. Vou direto à conclusão, senhor presidente. Jornada, horas extras, comissões, multas, indenização por uso de veículo, honorários, índice de correção. Estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito, dando-lhe provimento parcial para crescer a condenação da reclamada à multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, e uma indenização no valor de R$ 300 por mês de vigência do contrato pelo uso de veículo do empregado. E, finalmente, fixar índices de correção monetária para autorização do crédito do autor, utilizando os da TR até 24 de março de 2015 e o IPCAE a partir de 25 de março de 2015. Conheço do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Mantenho o valor da condenação, porque ainda é compatível. É meu voto, senhor presidente. Boa tarde, doutor. O senhor fala pela reclamada, não é? Pela reclamada. O senhor tem a palavra? Boa tarde a todos. Senhora presidente, ilustre relator, na pessoa de quem todos os presentes saúdo. O caso vertente tem uma questão de fundo, que é a questão do vínculo empregatício. E eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões que estão no processo. Não só de prova, como a própria declaração do autor perante a Receita Federal em sua declaração de imposto de renda, que está nos autos, foi expedido o ofício para a Receita, afirmando tratar-se de profissional autônomo. Ora, o próprio reclamante reconhece perante o fisco a sua condição de autônomo e de prestador de serviço autônomo. Se isso só não fosse suficiente, está também nos autos o contrato de parceria firmado pela reclamada com o reclamante. Obviamente que qualquer prestação de serviço há uma certa organização. E a sentença, em certo momento, se bate pela existência de gerente na reclamada. Só que o gerente que tinha na reclamada, ele era gerente de produtos, ele não era gerente de pessoas. E a prova testemunhal caminhou no sentido, inclusive, da possibilidade de substituição por outro corretor, que era o corretor quem agendava os horários de suas visitas e montava a sua agenda. Então, gostaria de destacar, nessa questão de fundo, pela procedência do recurso da reclamada, não se reconhecendo o vínculo de emprego declarado em primeira instância. Até mesmo porque o artigo 442B
que veio ao mundo jurídico, a Lei 3.467, veio apenas regulamentar aquilo que já existia e já era reconhecido anteriormente. Se não for só isso, a própria legislação do corretor autônomo reconhece a condição da natureza de prestação de serviços nessas condições. Superar essa questão de fundo, gostaria de me bater também com relação à remuneração fixada, R$ 6.000 ao mês. A reclamada juntou aos autos todos os recibos das comissões percebidas pelo reclamante junto aos clientes em que ele alienou ou captou algum imóvel. Os recibos estão nos autos. E a juíza de piso fixou a remuneração, o salário, com base na média dos depoimentos. O que data vinda não se pode concordar, porque se tem a prova documental representando o valor recebido, e o próprio reclamante reconhece que haviam meses em que nada recebia porque nada vendia, que só recebia quando vendia, o que se bate a reclamar é que a remuneração seja fixada pela prova documental. Até mesmo porque o comissionamento ele é muito variável e depende de cada corretor especificamente. Não há uma média de remuneração com base em depoimento. E é exatamente por isso que a reclamada juntou os recibos de pagamento. No que pertine à utilização do veículo, que a proposta de voto do relator está fixando a indenização de R$ 300, não havia obrigatoriedade de utilização de veículo para prestação de serviço. Inclusive, o autor não juntou um documento sequer visando comprovar qualquer gasto que teve com a utilização do veículo em si. Não há nenhum documento, e a prova oral também nada mencionou em relação a essa questão. Então, aí seria por uma questão de ausência de prova nos autos que se rebela a reclamada contra a proposta com a devida vênia de voto do relator, para que não seja devida a indenização. É o que se pede, senhor presidente. Esclarecidos, desembargador Emerson, algum esclarecimento? É questão de reexame de fato, prova, o reconhecimento de vínculo já foi feito em primeiro grau, analisei toda essa questão probatória, não só a questão das provas documentais, como também a testemunhal, inclusive no que pertine à fixação do salário e a remuneração do autor. Vou pedir vênia da sustentação, vou manter. Quanto à questão da indenização do veículo, essa sim não foi deferida em primeiro grau, mas faço aqui uma análise e aponto as razões porque entendo seria o caso de deferir a pretensão, a parte vai ter acesso aos fundamentos e vou manter o voto nesse aspecto. Segundo votante, desembargador José Eduardo. Eu também vou pedir vênia. Essa questão da Receita Federal, né, é um dos princípios mais fundamentais de trabalho, é o princípio da primazia da realidade sobre a forma, né? Então, essas questões envolvendo a Receita Federal não tem uma natureza formal que, diante da realidade que é constatada nos autos, ela não tem tanta importância. Eu tive até a oportunidade, uma vez, um caso muito interessante, em que o tribunal não reconheceu o vínculo em primeiro e segundo grau. E o caso, no meio do caminho, o caso foi um auditor fiscal da Receita Federal, esteve na empresa e multou o empregado da empresa justamente por causa disso, porque entendeu que era vínculo de empresa e ele estava pejotizado. Receita Federal, não foi auditor fiscal do Ministério do Trabalho, não. Então, abre aí para mostrar como é que essa questão aí envolvendo a Receita Federal, ela tem mais referência ao direito tributário, mas na esfera trabalhista vigora o princípio da primazia da realidade. Então, a Casa Mineira, todos nós conhecemos, sem dúvida, uma das mais sólidas, importantes, consagradas, empresas imobiliárias, né, de Belo Horizonte, né, e tem uma estrutura assim, empresarial muito bem orientada, né, então eu acho que a prova que foi feita aqui realmente demonstra o vínculo. Então, vou pedir vênia da sustentação oral e acompanhar integralmente o voto do relator.
Aditando o que já foi colocado pelos colegas, que eu não vou repetir, essa questão do corretor de imóveis, ele sempre gera dúvida. Há corretor de imóveis que não é empregado e há corretor que é empregado. Me parece ser esse o caso dos autos. Na medida em que o julgador vê a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT, ele não tem como falar que não é empregado, a despeito de uma possível declaração ao fisco, no caso a Receita Federal, de que é autônomo, porque quando a declaração do trabalhador é dissociada da realidade, para ele conseguir o posto de trabalho, porque sem essa declaração ele não conseguiria se inserir naquele ramo, naquele nicho em que ele se inseriu, o juiz tem que desconsiderar a declaração dele e substituir aquela declaração que não está de acordo com a realidade contratual pela legislação aplicável. É isso, é o princípio do contrato-realidade. A realidade prevalece e predomina sobre a forma. Então, eu vou pedir, Vênia, a interessante, sucinta, mas esclarecedora sustentação oral e vou votar com o relator neste caso. Existem outros de corretor de imóveis em que eu fui relatora e que eu afastei o vínculo empregatício. É mais ou menos a mesma situação do representante comercial autônomo. Há alguns que são taxados de representantes comerciais e nem por isso trabalham sem a presença dos requisitos do artigo 3º. E aí a gente se vê compelido a declarar o vínculo de emprego. É o que o processo nos oferece de prova para a gente poder fazer a subsunção dos fatos à legislação vigente. Então, eu peço, Vênia, acompanhe o relator, cujo voto prevalece e é proclamado como resultado do julgamento a unanimidade. Muito obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde ao senhor também. O próximo processo é da sessão do doutor Zé Eduardo, é o número 6 da pauta. É o 10.889/2015, procedência segunda vara de Sete Lagoas. Inscrita a doutora Roberta Rodrigues Nonato pela reclamada. Doutora Cecília é a segunda votante e doutor Luiz Otávio Renault é o terceiro votante. Ao relator, então, para a leitura da conclusão do voto, por favor. Ambev versus Roberto Ribeiro Guimarães Isso, Medeiros. Este? Isso, Esse, né? excelência. A senhora está falando pelo reclamante, Não, estou pela Ambev. pela Ambev. 10.889. O nome da senhora é Roberta Rodrigues Nonato? Correto. Exato. Bom, indo diretamente à conclusão, em síntese, eu conheço de ambos os recursos. Deixa que eu leia, eu faço a leitura. Podia pedir um copo d'água, por favor, para o doutor José Eduardo? Eu estou um pouco com a sinusite forte, peço desculpa. Em síntese, eu conheço de ambos os recursos. Quanto ao recurso ordinário interposto pela reclamada, rejeita a preliminar içada e no mérito nego-lhe provimento. Quanto ao recurso adesivo interposto pelo reclamante, dou-lhe provimento parcial para determinar que nos cálculos das horas extras deferidas sejam consideradas as horas excedentes da 8ª diária ou 40ª semanal, o que for mais benéfico, e não apenas as horas excedentes da 44ª semanal, conforme inicialmente deferido. Deverão ser observados os parâmetros de cálculo fixados, inclusive quanto ao adicional e o reflexo. Mantenho o valor arbitrado a condenação porque considero ainda compatível. Meu voto, senhora presidente. A senhora tem a palavra, doutora, por favor? Ok. Primeiramente, boa tarde a todos os componentes da turma, que eu cumprimento através da ilustre presidente, cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, a todos os servidores e demais colegas presentes. O caso em tela aqui versa basicamente sobre um pleito de cargo de confiança, né, horas extras. Trata-se de um especialista de projetos que, pela prova produzida no processo e até por algumas questões de confusão no depoimento do reclamante, a reclamada vem requerer a revisão do voto, data vênia do ilustre relator. Primeiramente, o que a gente vem trazer como forma de preliminar, a primeira testemunha da reclamada, Luiz Carlos Baeta, ela foi contraditada pela advogada do reclamante, alegando em síntese pelo fato de ser cargo de confiança. E naquela oportunidade, a testemunha
foi clara em dizer que o cargo que ela exerce é de especialista de projetos 2, o mesmo cargo com o qual o reclamante tinha à época e que fazia o pleito das horas extras. Torna-se um pouco contraditório a testemunha, com o mesmo cargo do reclamante, ser contraditado por cargo de confiança e simplesmente o juiz de primeiro grau deferir as horas extras, considerando que, de fato, ele não tinha cargo de confiança. Então, nesse aspecto, a gente chama atenção e o ilustre magistrado foi até bem sucinto, rejeitando, alegando que não era essa o cargo dele, mas sim de líder. Mas, se olharmos no depoimento, fica claro em que ele fala que a época do depoimento, a época do reclamante, ele era líder de projeto, mas a época do depoimento, ele era especialista. Então, fica claro que se o reclamante entendeu que ele tinha cargo de confiança, por óbvio, considerando que tinha o mesmo cargo, ele também tinha cargo de confiança. Se superarmos essa questão, a reclamada ouviu, no processo, 2 testemunhas de 2 períodos, uma de Sete Lagoas, uma do Rio de Janeiro. O reclamante não ouviu nenhuma testemunha, não fez sequer alguma contraprova. Basicamente, o ilustre magistrado foi sucinto ao deferir as horas extras pelo depoimento do preposto, que alegou que ele não tinha subordinados, como se fosse um critério simples e objetivo, o que, de fato, não é o caso. Em nenhum momento a gente alegou a existência de subordinados diretos para a concretização do cargo de confiança, mas antes a gente ponderou nas atribuições e na importância, de fato, do cargo do reclamante. Então, o próprio reclamante, em seu depoimento, diz que não registrava jornada, que era especialista, que as responsabilidades dele versavam em verificar e aprovar projetos para execução, e, diga-se, projetos de 500 mil a 10 milhões de reais, e era o único responsável por aqueles projetos, sendo o único especialista de cada obra. Fazia a aceitação final da obra, liberação de eventos para pagamentos de contratado e sugestão quanto a algumas modificações. Que não tinha chefe direto na área, que ninguém fiscalizava a jornada dele. Isso tudo no depoimento do reclamante. Já as nossas testemunhas também foram claras em reiterar essas situações, da importância que o reclamante tinha como especialista, fazendo o horário de trabalho conforme lhe convinha. As etapas, a liberação da obra em si só poderia ser concluída para pagamento após o ok do reclamante. Então, a gente não pode conceber que uma pessoa que trata com contratos milionários de uma grande multinacional não tenha sequer o poder de fidúcia. Não queria que os desembargadores se atessem aqui à simples nomenclatura de subordinados, de admissão e demissão, mas sim da importância e da relevância dos poderes que o reclamante tinha no desenvolvimento de suas funções. Nesse sentido, a reclamada pede vênia pelo ilustre voto do relator, mas requer a revisão pelos termos aqui abordados em tribuna. Obrigada. Essa preliminar aqui não foi arguída. Eu sou a segunda votante. O tema foi enfrentado aqui no voto proferido pelo desembargador relator. E a conclusão é de que, apesar de ele exercer essa função de especialista, de aprovar projetos, essa função pode ser de confiança técnica, um exercício de uma função técnica. Importante, não estou negando, mas não é encargo de gestão. Ele não podia gerir a empresa naquele âmbito. Ele tinha uma condição técnica de avaliar a exatidão ou não daqueles projetos. E, dentro dessa linha, ele entendeu que o cargo não isenta a empresa do controle de jornada. E manteve as horas extras que foram... Aqui deu provimento ao recurso do reclamante para deferir as horas extras. Eu estou de acordo com o voto proferido pelo relator, data vênia da sustentação oral. Terceiro votante, doutor Renaud. Acompanho o relator. Então, e assim se proclama, prevalecendo o voto do relator, a unanimidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada, excelência. O próximo processo é da sala da doutora Maria Cecília, o número 4 da pauta, 10.174/2016, procedência 35ª Vara de Belo Horizonte.
inscrito o Dr. Cristiano Augusto Teixeira Carneiro pela reclamada, e eu registro o impedimento do Dr. Luiz Otávio Renault, que participa como terceiro votante, o Dr. Zé Eduardo Rezende Chaves Júnior. É o número 4 da sessão da doutora Cecília, que o senhor julga como terceiro votante. Eu sou a relatora, vou direto à conclusão do voto. Em seguida, eu passo a palavra para o senhor, doutor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, estou dando de parcial provimento para fixar que as horas extras são devidas apenas após a 8ª hora diária, a partir de agosto de 2011, quando o autor passou a trabalhar em turnos fixos, o que deverá ser observado em liquidação, ocasião em que o divisor das horas extras será 220, deduzidas as horas extras pagas no curso do contrato. Mantém o valor da condenação, que segue compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Igreja Turma, boa tarde. Doutora Maria Cecília, era esse o ponto. Os processos da GEOSOL é julgado rotineiramente aqui. Eu já conheço o posicionamento de todos vocês. Mas, nesse caso, o que houve na primeira instância? Ele deu o turno ininterrupto por todo o período. E grande parte dos meses trabalhados, ele ficou em turno fixo. O pedido da empresa, já considerando as demais colocações, é simplesmente para que, se for dar pela OJ 423, somente agora que o Tribunal Superior do Trabalho soltou essa resolução sexta-feira, definindo aí mais ou menos a aplicabilidade da Lei 13.467. Se for dar o turno, que seja só quando ele variou no revezamento e não no turno fixo. É esse o ponto que eu sustentar. O segundo votante é doutor José Eduardo. Não, o segundo é doutor Emerson, né? Senhor presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor Renault. Por isso que eu estou Seria o confundindo. doutor Ele está impedido. declarou suspeito, então, doutor Emerson. Eu estou pedindo a sustentação, estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor José Eduardo? Eu também peço vênia, estou acompanhando Vossa Excelência. Mas, na verdade, ele nem discordou, não. Ele está feliz com o resultado do julgamento. Era esse o ponto do recurso, e o que ele queria era que ficasse a partir de 2011. Os outros aspectos em que ele ficou vencido, ele já conhece o posicionamento da turma, ele nem se insurgiu, porque o ponto nevrálgico que ele queria sustentar era esse mesmo. Está de acordo com o que foi prolatado. Obrigado, então, boa e assim tarde. se proclama. Agradeço ao senhor, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço. O próximo processo é ainda da sessão da doutora Cecília, é o número 9, 11.667/2017, procedência primeira vara de Uberaba. Inscrito o doutor Alex Santana de Novaes pelo reclamante. Aí, o doutor Renault é o segundo votante, o doutor Emerson é o terceiro. Tá certo. Esse é um ROPS. Não é isso mesmo, Jacélia? 11.667. Vou direto à conclusão do voto para depois passar. O senhor fala pelo reclamante, não é, doutor? Sim, excelência. Tá certo. Eu não estou conhecendo do recurso ordinário da primeira reclamada ao GAR por deserção. Normalmente, nós temos aberto prazo para poder mandar fazer o depósito em dobro. Não deve ter feito. Conheço do recurso ordinário do segundo e terceiro reclamado, Banco Bradesco e Bradesco Cartões, bem como do recurso adesivo interposto pelo reclamante, por quanto presentes os pressupostos de admissibilidade, à exceção da insurgência no apelo dos réus para sobrestamento do processo até julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência sobre reflexos em RSRs por ausência de interesse recursal. No mérito, estou dando provimento ao recurso obreiro para excluir a limitação da condenação aos valores apontados na petição inicial. Quanto ao recurso do segundo e terceiro reclamados, estou rejeitando as preliminares e negando-lhes provimento, mantendo a sentença proferida pela meritíssima juíza Cleonara Campos Vieira Vilela por seus próprios e jurídicos fundamentos. Falando pelo reclamante, eu pergunto se o senhor aguardaria o primeiro voto divergente. Aguardo, sim, excelência. Obrigado. Então, desembargador Renault? De acordo, Vossa Excelência. Desembargador Emerson? Também sim, apesar da SDI e do TST, né? Mas o da SDI e do TST foi um voto isolado por enquanto. Nós conversamos no gabinete, porque naquela época da acumulação de adicional de insalubridade e periculosidade, nós mudamos o nosso voto, depois que a SDI se pronunciou, houve decisões individuais dos ministros em sentido contrário, e agora está sobrestado. Quer dizer, uma decisão da SDI que nós resolvemos seguir fez a maior bagunça em termos de entendimento aqui na turma. Então, a gente vai esperar outras decisões dos ministros. Acho prudente, porque da outra vez realmente Da foi outra aquela vez foi exatamente isso. A balbúrdia. gente começou aí e voltar atrás, né, desembargador Emerson? Foi isso que aconteceu. Então, eu sugiro que a gente placar aguarde foi mais um voto. pouco. Nós aderimos, mas depois começaram a surgir Sim. outras decisões. Né?
Eu até botei, será que não vai ao pleno? Porque aquela foi ao pleno para uniformização. Isso, e ainda não foi julgada. Daí, mas está na repetitivo, sei lá com Sim, quem foi. sim. Eu falei, eu acho que essa aqui também vai. E a diferença lá é de 1 voto. Diferença de 1 voto, foi 6-5. Não é isso? Isso. Então, vamos continuar assim. Então, eu penso que a gente deve continuar nessa linha. 6 não é maioria nem na SDI. Não. A gente Foi fez. por um Maioria é voto. 7. Foi por 1 voto a diferença. Então, se os senhores concordarem, é claro, eu estou disposta a continuar julgando dentro dessa linha de entendimento nossa, e no momento em que o TST firmar, aí a gente nós seguimos a jurisprudência do TST. Mas uma decisão, sem ver a repercussão que ela vai causar, nós mudarmos a nossa jurisprudência, e a gente fica naquele vai e vem do periculosidade e insalubridade. Então, e assim se proclama a unanimidade de acordo com o voto já prolatado. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Nova orientação. É a nossa nova orientação. Quando a gente vir que fixou lá, aí não adianta, aí a gente muda o posicionamento. Próximo. O próximo é o número 3 da pauta, 10.138/2016, procedência terceira vara de Betim. Inscrito o doutor Vitor Vogas e Silva pela reclamada. Número 3 da pauta. Sou eu a relatora, vou direto à conclusão do voto. Eu passo a palavra para o senhor, doutor. Ok. Estou conhecendo dos recursos ordinários e, no mérito, negando o provimento ao recurso da reclamada e conferindo parcial provimento ao apelo do reclamante para determinar o pagamento de 30 minutos diários no período imprescrito do contrato de trabalho como extras, com reflexos no repouso, aviso, férias mais 1/3, 13º e fundo de garantia mais 40%. Cito aqui os critérios de apuração das horas extras e depois, para acrescer a condenação também no período imprescrito do contrato de trabalho, o pagamento de 1 hora extra pelo não gozo do intervalo entre a jornada, observados os mesmos parâmetros, critérios e reflexos fixados para as demais horas extras. Acresço a condenação, valor de R$10.000, com custo de R$200 a cargo da reclamada. É o meu voto e o senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, todos os jogadores, senhora relatora. Primeiramente, eu queria saber se tem algum voto divergente. Poderia escutar? Na verdade, eu posso assegurar, mas se não houver voto divergente, está preclusa a manifestação do senhor. Ok, vamos manifestar antes. Então. Se o senhor preferir ver se tem divergência ou não, aí se não houver divergência, o senhor não vai ter oportunidade para falar. Ok, vou falar antes então. Então tá, o senhor fica à vontade. Pontos. Primeiramente, em questão, as horas extras pleiteadas por Vossa Excelência, que, ao ver da empresa, houve um certo equívoco nesse sentido e saliento os seguintes pontos. Primeiro, em recurso ordinário, propriamente, a reclamada salientou, e gostaria de reapontar em sustentação, que houve a troca de favores nos testemunhos. Diversos dos reclamantes que serviram como depoentes no processo do reclamante, os depoentes no processo do reclamante, fizeram clara e constatada troca de favores. Em todos os que agiram como depoentes foram também reclamantes como a empresa, fazendo pedidos claramente correlatos. Não os mesmos pedidos, a maioria dos casos. Alguns pedem danos morais, outros não. No caso do Luiz Ribeiro dos Santos, ele é uma questão que teve danos morais que os outros não tiveram. Por exemplo, o próprio Luciano, que também foi testemunha no processo, tem audiência de instrução agora, quarta-feira. E o Geraldo é o reclamante. No caso do John Lennon, ele também teve reclamatória trabalhista, fazendo os mesmos pedidos do Geraldo. Só que no caso dele houve uma proposta de acordo em que foi aceita e etc. Levando em consideração esse fato, gostaria de apontar que no processo do Luiz Ribeiro dos Santos, onde o reclamante foi testemunha, ele mesmo, em seu depoimento pessoal, e eu, inclusive, fizemos a amostragem no recurso ordinário, no item 1, que é a invalidade dos depoimentos das testemunhas, em que o mesmo coloca, vou abrir aspas, o depoente trabalhava das 22 às 6, não trabalhava no mesmo horário do reclamante. Mas, o que eu gostaria de apontar aqui, em depoimento, em processo em que ele foi depoente, ele alega que laborava de 22 às 6.
não falava sobre meia hora antes, não falava sobre uma hora depois, e não mesmo negou de receber as horas extras, porque se você observar os cartões de ponto colacionados aos autos, tem registro sim de horas extras, mas horas extras pagas pela reclamada. Então, nesse caso, acho que se você levar em consideração que o reclamante alega em um outro processo de um conhecido dele, que também entrou na Justiça do Trabalho contra a empresa, e lá ele fala que laborou de 22 às 6, em contraponto que em sua reclamatória alega outros horários, acho que tem que ser levado em consideração a questão do depoimento do processo do Luiz Ribeiro dos Santos. Nesse caso, acho que deveria ser a sentença, não manter a sentença, no sentido de validar os cartões de ponto e as horas extras pagas pela reclamada, que demonstra sua boa-fé. Em contraponto, um reclamante que alega uma jornada de trabalho em sua inicial e outra jornada de trabalho como depoimento. Acho que o ponto mais importante que eu queria apontar e que deveria ser utilizado para a reforma do voto é essa questão que a troca de favores entre o reclamante e os depoentes, que todos, saliento, entraram contra a empresa, reclamatórios trabalhistas, fazendo pedidos semelhantes, para não, em alguns casos, até iguais. Sobre, no caso da periculosidade, que foi tema de recurso da reclamada, acho também entrar em contraponto essa questão. Não essa questão em si dos depoimentos, porque não foi muito abordado pelos reclamantes. Mas no próprio laudo do perito, ele fala que para haver a troca dos cilindros da empilhadeira, era necessário 3 pessoas, sendo, na maioria dos casos, haviam 2 conferentes e um operador. Só apenas para a ponto de esclarecer, haviam 3 pessoas onde eram necessárias sempre 2. Que o conferente, à época, o perito julgou ele fazer jus, né, a periculosidade desse período. O que, ao nosso ver, também é um contraponto, porque a partir do momento que você considera que 2 pessoas são necessárias em um mundo de 3, não há como ter certeza de nenhuma quesito de habitualidade. Então, esse é um ponto menos favorável com relação às horas extras, que deveria ser mantida a sentença nesse sentido, mas que também valeria o apontamento de Vossas Excelências. Porque, se não tem como comprovar a habitualidade do reclamante na prestação de um serviço periculoso, e a reclamada não pode sofrer as penas de um mau relato do próprio reclamante, ou um laudo inverídico do perito. Apenas gostaria de salientar esses pontos. Rogo pela reforma do voto e manutenção da sentença no ponto com relação às horas extras. Muito obrigado. Inicialmente, eu estou aqui olhando a ata de audiência. O juiz de primeiro grau, ele deferiu uma contradita e ouviu a testemunha como informante por causa do pleito de dano moral. Né? Nem com isso a primeira turma tem concordado. A gente tem usado a súmula 357 do TST em todos esses casos, em consonância com o que o juiz fez. Quer dizer, o fato de uma testemunha ser testemunha de outra na reclamatória específica não invalida o testemunho. Tá? E essa questão de o autor ter falado em horário, o contexto tem que ser visto, porque às vezes ele fala o horário que era o contratual. Normalmente trata-se de pessoas muito simples e que essa pequena variação não significa confissão. Tem casos em que as pessoas são mais esclarecidas que esse raciocínio pode ser aplicado. Né? Então, nesse caso aqui, eu não estou acolhendo essa alegação empresária, examinei detidamente a questão e ratifico o meu voto. Eu pergunto ao segundo votante, doutor Renaud, como vota? Doutor Emerson, terceiro votante? Igualmente, senhor presidente. Então, prevalece o voto da relatora, tal como lido aqui, doutor, a unanimidade. Muito obrigada. Okay, muito obrigado. Boa tarde. Agora a sessão do doutor Eduardo Ferri é o número 25 da pauta. Presidente, eu vou, aproveitando esse momentinho de troca de sessão, só para fazer um registro que eu me esqueci, muito importante, além de ser um registro, é um convite para todos os colegas,
os membros do Ministério Público e sobretudo, os advogados presentes, todos presentes, nessa sexta-feira, estaremos realizando aqui no Tribunal o 2º Congresso sobre Trabalho Escravo Contemporâneo. Trabalho escravo contemporâneo, versando sobre compliance, governança, uma nova abordagem da questão do trabalho escravo. Serão conferencistas o professor Márcio Turviana, o juiz federal Carlos Haddad, a professora da FGV de São Paulo, excelente, Flávia Escaban, e uma representante de uma organização não governamental que é dedicada ao estudo dessas questões, que é a professora Mércia Silvia. E traremos 2 estrelas da Unicamp também, que serão os professores Ricardo Antunes e José Dari, né? José Dari, economista da Unicamp. Então, fica o convite. Já tinha esgotado todas as inscrições. A inscrição é online no site do tribunal e gratuita. Agora, já tinha esgotado, mas face do sucesso da adesão, então nós abrimos o auditório do 8º andar também para a transmissão simultânea, né? Então, reabrimos as inscrições, então fica aí o convite a todos. Feito o registro também dessa colocação. Eu pergunto aos colegas, na minha pasta só tem 10 processos e nenhum deles aponta divergência. Podemos fazer o julgamento em bloco de todos eles? Perfeitamente. Então, nos processos da minha pasta de PJE, ficam todos julgados à unanimidade, de acordo com os votos que eu apresentei, uma vez que não há registro de qualquer divergência. Então, fica encerrado o julgamento dessa pasta que a mim coube trazer de processo para julgamento. Pode passar. Então, a próxima sessão do doutor Eduardo Ferri. Ah, tá. Ok. Aí, doutor Zé Eduardo. A sessão do doutor Eduardo Ferri é o processo 25 da pauta, é o 12558-2016, procedência primeira vara de Divinópolis. Inscrito o doutor Elbert Leopoldino de Almeida, pelo reclamante. Então, ao relator para a leitura da conclusão do voto, doutor Senhora Presidente, estou conhecendo os recursos do senhor Hélio Tavares Santos e da SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, negando provimento a ambos. O senhor tem a palavra, doutor? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos os excelentíssimos desembargadores, dos representantes do Ministério Público, a todos os presentes. O recurso do reclamante, ele se restringe à questão do sobreaviso. Aqui, o reclamante, além de exercer o trabalho presencial na empresa, quando ele ia embora para casa, ele ficava à disposição da empresa através de telefone celular. Então, o pedido inicial, ele se molda a respeito desse trabalho que era exercido fora da empresa, esse tempo à disposição, 24 horas por dia, pela empresa, através de telefone celular. O juiz de piso, em sua decisão, ele entendeu que o empregado ele não tinha a sua liberdade de deslocamento tolhida. Ocorre que, no entendimento do reclamante, e tendo em vista o contrato sinalagmático, o contrato de trabalho, onde o empregado entra com a força de trabalho à empresa com a sua remuneração, o empregado ele entende que esse período que ele está em casa, ainda que tenha sido entendido que ele não tinha a sua liberdade de deslocamento tolhida, esse período que ele está atendendo o telefone, à disposição da empresa, atendendo outros empregados da empresa, dando suporte, isso se trata de efetivo trabalho. Se nós analisarmos aí a nova ótica, né, do direito do trabalho, inclusive com as alterações incluídas pela reforma trabalhista, onde traz algumas regras a respeito de teletrabalho, o trabalho exercido por meios telemáticos, como notebook e telefone celular, também tem o seu valor. Então, aqui, nessa questão do sobreaviso, os depoimentos das testemunhas
foram nesse sentido de que o reclamante ele era acionado com frequência após a sua jornada de trabalho. Inclusive, uma testemunha da reclamada o senhor Edgar, ele afirma que ele tinha que ficar com o telefone desligado e, se tivesse desligado, ele recebia repreenda do seu superior. Então, nesse caso, do pedido de sobreaviso, é apenas para, além de deferir as horas pleiteadas, mas essa discussão de que não se trata apenas da restrição de locomoção do empregado, sendo que esse trabalho através dos meios telemáticos, o reclamante ele entende que também precisa ser remunerado. Nessa questão, data vênia, a proposta de voto do eminente relator, eu gostaria de pedir a procedência do pedido. Esclarecidos, doutor, muito obrigada. O relator trata desse tema e nós, da primeira turma, estamos deferindo quando comprovado o efetivo sobreaviso. Aqui, no caso, o relator registrou que, se o celular não ficasse ligado, o autor não tinha nenhuma penalidade, ele podia desligar o telefone e podia sair da cidade nos plantões. Então, o sobreaviso pelo uso de telefone é que não ficou configurado. Porque quando ele fica preso e é obrigado a atender, e na constância ele não tem o direito de se desligar, mas ele podia desligar o telefone. Agora, a questão que o senhor colocou da tribuna, de que quando ele atendia o telefonema era trabalho, essa não está sendo tratada. Nós estamos tratando do sobreaviso. Não foi esse o pedido e causa de pedir. Olha, ele atendeu e tantas horas por dia ele trabalhava por lá. Aí seriam horas extras, não seriam sobreaviso. Então, eu entendo que o relator tratou com adequação o tema e eu estou votando com o relator. Terceiro votante? Quem é o terceiro votante, doutor Renaud? Então, o doutor Renaud também está de acordo. Então, prevalece o voto, tal como lido pelo relator, a unanimidade. Muito obrigada, doutor. Ok, obrigado. Parabéns pela sustentação oral. Foi isso que eu ia falar, excelente sustentação oral. Sim. Só uma sugestão. Sim. Eu acho muito feia essa expressão e os juízes odeiam. Juiz de piso. Procura evitar. Desculpa. Jamais não vou voltar a usar. É disseminada essa expressão, mas os juízes não gostam, viu? Tá bom. Corrigindo a tempo, então, juiz de primeiro grau. De frente para um aqui, ó. Olha lá. Mas o voto estava prontinho. Obrigado pelo conselho. Boa tarde a todos. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? O próximo processo é o número 13, também da sessão do doutor Eduardo Ferri. É o 10.905/2017, procedência Primeira Vara de Varginha. Inscrito o doutor Alessandro Batista Batelha, pela reclamada. Antes de passar a palavra para o doutor Eduardo Ferri, eu estava aqui distraída, mas, assim, obrigada pela lição para todos nós. Eu sempre falo no gabinete, não adjetivar. Então, para mim, não existe sentença brilhante, nem péssima sentença. Não existe recurso ordinário brilhante, nem péssimo. Ele é técnico, uma peça técnica. Enfrentar todos os argumentos é dever do advogado. E quando não enfrenta, às vezes é porque não percebeu, não conseguiu. Então, eu tento não adjetivar. Quando a gente não adjetiva, a gente corre menos risco de errar. O que não significa que não há erro, né? Quem é humano e faz, algum nível de erro comete. Mas eu peço sempre, por favor, não adjetive. Porque se eu falo que uma sentença é brilhante e não falo da outra, às vezes é até mais. E eu não falei, quer dizer, ela não é brilhante. Aí eu estou sendo injusta com algum colega. Então, não significa que eu não leia peças e ache as peças maravilhosas, tanto recursos como contra-razões, como decisões de colegas. Mas eu evito de adjetivar por causa disso. É técnico, uma peça técnica. Não agredir ninguém, não agredir ninguém. E para elogiar também tem que ser comedido, porque quando você não elogia, e elogia de vez em quando, fica parecendo que o trabalho foi ruim também. É o que o doutor Zé Eduardo falou. Juiz não odeia nada, juiz julga do jeito, ou pelo menos não deveria odiar em hipótese alguma, né? Julgar de acordo com a lei, tecnicamente, com fundamento explicitado na decisão. Embora não goste, ninguém gosta dessa expressão. Juiz de piso, porque... Não é... É de primeiro grau, né? Exato. Inclusive, nós, juízes de primeiro grau, quando nós estávamos no primeiro grau, a gente se ressentia de falar os juízes lá de baixo,
porque a gente conota a questão porque é o seguinte, geográfica. Mas não é Pensa bem, não tem juiz de É teto. Imagina, chamar um ministro supremo de juiz de teto, né? É um trem esquisito. Fica, mas é vivendo e aprendendo. A cada dia que passa, é os juízes lá de baixo. Geograficamente, aqui está num patamar superior, mas hierarquia não existe. Então, por que juiz de baixo e juiz de cima? Não é, doutor Ferri? Somos todos magistrados, cada um com a sua autonomia e ponto. Doutor Ferri, para a leitura da conclusão do voto. A propósito de voto, senhora presidente, pelo não conhecimento do recurso da segunda reclamada. Sim. E conheço do recurso ordinário interposto pela primeira... Pela ordem. Peraí. É o 10.905, não é isso? É o 10.905. Vou confirmar aqui. É isso mesmo, doutor Ferri. Isso, 10.905? É. Friesp, Indústria e Comércio e Júlio César. Não conhece do recurso interposto pela ré? Não conhece do segundo recurso. É problema de unirrecorribilidade. Conhece do primeiro e no mérito nega-lhe provimento. Isso, foi esse a... São dois recursos da reclamada. Exatamente. Conseguiu entender, doutor? Não, sim, parece que houve uma duplicidade de interposição de recursos. Sim, então ele não conheceu do segundo por causa do princípio da unirrecorribilidade, mas conheceu do primeiro. E no mérito negou provimento. Negou provimento. Tá. O senhor tem a palavra, doutor. Tá. Boa tarde a todos, a presidente, ao excelentíssimo relator, juiz de primeira instância, aqui merecidamente convocado. Trata-se de uma ação de indenização de decorrência de uma fatalidade acontecida na reclamada, no âmbito da reclamada, causou amputação do membro inferior do trabalhador, muito triste, inclusive o que é narrado aqui nos autos. Fui chamado aqui a atuar apenas em segunda instância, no recurso ordinário e também aqui no Centro de Ação Oral. Foi o primeiro acidente que houve nessa empresa ao longo dos seus 14 anos de existência. Essa empresa só tem, na verdade, uma reclamação trabalhista, que é essa. Né? Trata-se de um processo muito caro, não só para a reclamada, como também para o reclamante, né, devido à grave lesão sofrida, e a própria sociedade como um todo, não podemos negar, né, a questão previdenciária. Né? Então, é um processo que deve, né, ao menos deveria, ser conduzido sem nenhum atropelo. Eu já vou, na verdade, no ponto principal do recurso, que é a questão do cerceamento de defesa. A tese da reclamada sempre foi, né, a chamada teoria do dano direto e imediato. O que defendia a reclamada desde a sua defesa? Foi um acidente com uma faca, o reclamante se acidentou, cortou a perna com a faca, e desse acidente houve uma amputação do seu membro inferior direito, sua perna direita. A tese é a seguinte, que não há, na verdade, um nexo causal entre o acidente e o dano. Por quê? Porque, muito embora tenha acontecido o acidente com a faca, não foi o fator determinante para a amputação da perna do reclamante, e sim o atendimento que ele teve no pronto-socorro da cidade de Boa Esperança. Isso não foi alegado de forma vazia na defesa, isso foi debatido com médicos da cidade lá do sul de Minas, da região, porque queria saber se era possível uma lesão com uma faca causar um dano daquele tamanho. Né? A defesa foi embasada em informações médicas. Então, era necessário, para a reclamada provar a sua tese da teoria do dano direto e imediato, que o fornecimento do laudo não, da ficha de entrada do reclamante e o atendimento que ele teve naquele pronto-socorro. Isso foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. E aí, na verdade, a principal tese de defesa ficou prejudicada. Né? Então, somente com a ficha de atendimento médico, o prontuário do reclamante junto a esse hospital de Boa Esperança, que era possível o reclamante fornecer à perita elementos para a conclusão do laudo fosse outra, né? Ou seja, a ausência de nexo causal direto e imediato entre o corte com a faca e a amputação do membro inferior do reclamante. Então, isso é um prejuízo de tal forma que eu fico aqui prejudicado, inclusive, de adentrar em outras questões de mérito, porque esse era o principal mérito, o principal ponto da defesa, né? Então, já, né, assim, eu realmente espero, na verdade, que tenha aí uma divergência, ou que o relator, talvez, né, reveja essa questão, porque é uma ação que houve uma condenação, inclusive, de R$600 mil
pode colocar em prejuízo, inclusive, a continuidade, ou pelo menos a saúde da reclamada financeira, porque o valor, inclusive, agora falando do valor da indenização, ela foi muito maior do que casos semelhantes. Eu tenho um caso aqui da Delpo Engenharia, dessa mesma turma, que o valor tanto do dano foi de 150 mil de danos morais, mais 150 mil de dano estético. Agora, R$500 mil de dano moral, eu não estou aqui tentando falar que não houve, que ele não merece, né? Que é muito grave, realmente, a amputação de um membro. Eu não consigo nem imaginar, né, a situação. Mas, realmente, assim, tomando como parâmetro outras decisões dessa mesma turma, esse valor está exagerado, R$600 mil. Então, eu peço aqui que seja anulada essa decisão para que se volte o processo de modo que o Hospital Municipal de Boa Esperança forneça a ficha para que seja complementado o laudo pericial. Porque temos, assim, absoluta certeza de que houve, de fato, um equívoco no atendimento do reclamante, né? E isso poderia, se não tirar, né, a responsabilidade da reclamada, pelo menos minimizar essa, né, numa espécie de culpa concorrente. Então, eu peço que seja conhecida a preliminar de cerceamento e defesa. Né, eu realmente estou muito sem mérito, porque esse era o mérito que eu deveria falar, era sobre essa questão da teoria do dano direto e imediato, mas eu não tive como defender isso aqui, né, pelo cerceamento, e há de argumentando que seja diminuído o valor da pensão, do dano moral e do dano estético, é o que eu peço e o que eu espero. Obrigado. O voto aqui, ele é completo e me sensibilizou a colocação do doutor quanto ao valor da indenização por danos morais. Houve a amputação de uma perna do reclamante, o relato da empresa é esse mesmo, é corte com faca e depois poderia ter havido um erro médico. Isso aí a gente não está levando em consideração, porque sem o corte inicial que o levou ao médico, erro médico não haveria. Então, se houve um erro médico para agravar, a empresa pode entrar com ação regressiva contra o médico, se entender pertinente. Isso aí a primeira turma não tem levado essa defesa em consideração, e por isso essa prova para a gente ela é desnecessária. Agora, eu não consegui, eu fiz uma pesquisa rápidazinha aqui para ver o capital social dessa empresa. O senhor sabe me falar qual que é, doutor? Não sei. Olha, que Vossa Excelência. É, Friesp. É porque realmente, dano moral aqui em R$500 mil, eu não me lembro de nós termos fixado. Estou na Usifast. É Friesp, é um frigorífico. Eu não tenho essa informação hoje, não. Pois é, eu tentei obter aqui pelo Google e não consegui. O senhor tem essa informação para dar para a gente? Aqui, no momento, eu não tenho, Excelência. Pois é, eu não consegui ver. Eu vou procurar aqui para ver se tem o contrato social. Porque eu colocaria em discussão esse valor, para a gente reduzir um pouco esse valor do dano moral. O dano estético é 100 mil, está até abaixo do que o doutor falou que nós fixamos em caso similar. Vocês fixaram 150 mil. Que foi 150. Qual foi o juiz? É o juiz convocado. Senhora presidente, pode ser adiado o julgamento, só se algum dos desembargadores quiser ter visto. Né? O doutor Fermias dá uma verifico isso. É porque me sensibilizou. R$500 mil, se for uma empresa de porte médio ou pequeno, realmente vai quebrar. E aí o que acontece? Não paga nem o devido. Agora, se for uma empresa muito grande, mesmo assim a gente não tem fixado R$500 mil para dano moral puro. E essa afirmação do doutor, eu não sei se 150 já foi o nosso teto, eu não sei falar isso, porque são vários os julgamentos, a gente não se lembra. Mas R$500 mil, com certeza, eu não me lembro de a gente ter fixado. Nem mesmo por morte, a não ser quando tem vários dependentes menores, aí fixa 100 mil para cada um, acaba chegando nos 500, 600 mil, se tiver 5, 6 filhos. Isso já aconteceu. Podemos, então, doutor Ferrer, adiar para a próxima, para a gente olhar esse aspecto? Seria dia 9. Dia 9. Né? É porque na próxima segunda, doutor, nós não teremos sessão por causa da questão da Copa. Sim, sim. Pode ser que o Brasil jogue e aí teria uma suspensão de expediente, então nós não marcamos sessão. Ok. Dia 9 a gente volta a completar esse julgamento. Estarei aqui para assistir, muito obrigado. Boa semana para todos. É bom porque aí a gente pelo menos discute, vê essa questão e na próxima a gente define. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Obrigada pela sustentação oral e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigado. Viu? Boa tarde.
Advogados. Então, vamos voltar. Doutor Zé Eduardo, quer preferência por causa da... Quer preferência por causa do mal-estar? Não, então vamos seguir. Doutor Renaud primeiro. Ela não quer terminar essa sessão? Pode. Doutor Ferri não tem muita divergência, não, né? Então, na verdade, só tem... Então, vamos olhar do doutor Ferri? Só uma questão. Então, do doutor Ferri, ficam todos julgados à unanimidade, à exceção dos votos que serão destacados a seguir. Então, o número 1, que a senhora fez uma...